Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Donald Trump voltou a manifestar o desejo de tornar a Groenlândia um território americano. Numa coletiva de imprensa realizada no dia 7 de janeiro, Trump reafirmou que a ilha é estratégica para a segurança nacional americana. Nesse vídeo, vamos descobrir se isso pode realmente acontecer, quais são os motivos por trás disso e também saber quem detém o domínio da Groenlândia hoje em dia. Bem, Donald sugeriu que a ilha é crucial para manter os esforços militares americanos de rastrear navios chineses e russos que, segundo ele, estão por todos os lados. O presidente não descartou o uso da força econômica ou militar para atingir esses objetivos. O Canal do Panamá e o Canadá também fazem parte dos planos aparentemente expansionistas dos Estados Unidos. É preciso lembrar que a Groenlândia pertence ao Reino da Dinamarca, ainda que tenha autonomia e um governo próprio. A conexão entre os dois territórios vem de um longo processo histórico. Os Inuits, povos originários da América do Norte, fizeram uma série de migrações para a Groenlândia ao longo de um período de 2500 a.C. até o século XI. Já os povos nórdicos, aqueles que dariam origem aos países Dinamarca, Noruega, Suécia e outros, chegaram no ano 982. Na ocasião, Erik, o Vermelho, aportou na região sul da ilha. Ele escolheu o nome Groenlândia, que em inglês é Greenland, ou Terra Verde, para torná-la atrativa para os colonos. 4 anos depois, Erik voltou à ilha e formou as primeiras colônias no local. Povoados nórdicos permaneceram ali até meados dos séculos XIV e XV. Depois disso, desapareceram sem motivo conhecido. Em 1721, uma expedição liderada pelo missionário norueguês Hans Egede, que tinha ascendência dinamarquesa, iniciou um novo ciclo de colonização da Groenlândia. Um povoado foi estabelecido nas proximidades do que hoje é a capital Nuuk, e a ilha passou a ser parte da Dinamarca. Posteriormente, para evitar um possível ataque nazista à América do Norte, os Estados Unidos assumiram a defesa e o controle da ilha entre 41 e 45. Com o fim da guerra, Harry Truman fez uma oferta de 100 bilhões de dólares pela Groenlândia. A Dinamarca recusou o negócio. Aparentemente, 80 anos depois, a Dinamarca está recusando novamente as ambições de um presidente norte-americano. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen afirmou que a ilha pertence aos groenlandenses e que somente a própria população local pode determinar o seu futuro. Ela reforçou que o território não está à venda por nenhum valor, porém, admitiu que a Dinamarca busca sempre uma cooperação com os Estados Unidos, já que é um aliado estratégico do país na OTAN. O primeiro-ministro da Groenlândia, Mut Egede, disse várias vezes que a ilha não está nem estará à venda. Na verdade, ele vê o momento atual como uma oportunidade de se desvencilhar do domínio dinamarquês. As declarações de Trump foram vistas de forma tão negativa na Dinamarca que medidas históricas foram tomadas. Desde 1819, o brasão da Casa Real dinamarquesa foi alterado 4 vezes. Uma delas foi agora, no final de 2024. A medida foi tomada por Frederico X, rei dinamarquês e dos territórios autônomos das ilhas Faroé e Groenlândia. O fato surpreendeu alguns historiadores em dezembro do ano passado. A mudança consistiu na exibição dos territórios das ilhas Faroé e Groenlândia com mais destaque no brasão. Durante 500 anos, o brasão dinamarquês apresentava 3 coroas. O símbolo, usado em documentos e selos oficiais, cujos elementos remontam ao século XII, tinha as 3 coroas como referência à União de Kalmar. A união foi realizada entre Dinamarca, Noruega e Suécia entre 397 e 1523 e era governada pela Dinamarca. Na versão atualizada, as coroas foram removidas e substituídas pelas figuras de um urso polar e um carneiro. As figuras, maiores que as anteriores, simbolizam a Groenlândia e as Ilhas Faroé, respectivamente. Segundo o comunicado da família real emitido em dezembro, o rei pretende, por meio de modificações no brasão real estabelecido em 1972,
criar um símbolo contemporâneo que reflita os territórios autônomos e tenha em conta a história e a tradição heráldica. Alguns historiadores, no entanto, consideraram a mudança como uma repreensão ao presidente eleito Donald Trump. O bilionário disse que seus motivos para querer a ilha são geopolíticos e estratégicos, mas será que se encerram por aí? Claro, a posição geopolítica da Groenlândia é única. O território é a maior ilha do mundo e lar de mais de 56 mil pessoas. A sua localização é entre a Europa e os Estados Unidos, e a capital, Nuuk, fica mais perto de Nova York do que de Copenhague, capital dinamarquesa. A ilha é vista como essencial para a segurança dos Estados Unidos porque serve para repelir um potencial ataque da Rússia, de acordo com Ulrik Pramgaard, um pesquisador sênior do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais. Além disso, a rota de navegação da Passagem do Noroeste corre ao longo da costa e a ilha faz parte de uma lacuna Groenlândia, Islândia, Reino Unido. Essa região marítima é estratégica. Por isso, sob um Tratado de Defesa de 1951, os Estados Unidos obtiveram uma base aérea ali. Hoje, chama-se Pituffik Space Base e fica no noroeste do território. A meio caminho entre Moscou e Nova York, esse é o posto avançado mais ao norte das Forças Armadas dos Estados Unidos. A base é equipada com um sistema de alerta de mísseis. Os Estados Unidos estão interessados em garantir que nenhuma grande potência hostil controle a Groenlândia, porque ela pode ser um ponto de apoio para atacar os Estados Unidos, disse Pramgaard à CNN. Então, claro, Trump quer o lugar por motivos estratégicos, mas existem mais fatores nessa jogada. O que pode ser ainda mais atraente para Trump são os ricos depósitos de recursos naturais. Quem afirma isso é Klaus Dodds, professor de geopolítica na Royal Holloway, Universidade de Londres. Isso inclui petróleo e gás, bem como metais de terras raras. Esses últimos são procurados para carros elétricos, turbinas eólicas e equipamentos militares. Atualmente, a China domina a produção global de terras raras e já ameaçou restringir a exportação de minerais essenciais e tecnologias associadas antes mesmo do segundo mandato de Trump. É possível que os Estados Unidos também enxerguem oportunidades à medida que o gelo derrete. O derretimento do gelo e o rápido aumento nas temperaturas do Ártico estão dando à Groenlândia um lugar de destaque na crise climática. Contudo, alguns também veem oportunidades econômicas à medida que as mudanças climáticas remodelam o país. A perda do gelo abriu rotas de navegação, o que aumentou a quantidade de tempo que elas podem ser navegadas durante o verão do hemisfério norte. A navegação do Ártico aumentou 37% na década até 2024, segundo o Conselho Ártico. Há também uma sugestão de que o derretimento do gelo pode tornar os recursos naturais mais fáceis de serem acessados. Porém, de acordo com o professor de Geografia da Universidade de Durham, Philip Steinberg, a crise climática ainda não se provou um grande fator de mudança para isso. Já vimos que existem poucas chances dos Estados Unidos se apossarem da Groenlândia, já que o governo da ilha e as autoridades dinamarquesas se manifestaram fortemente contra a ideia. Kuupik Kleist, ex-primeiro-ministro do território, falou que Trump discursou tendo em vista os cidadãos dos Estados Unidos e não os groenlandenses. Não vejo nada no futuro que abriria caminho para uma venda. Você não compra simplesmente um povo ou um país, disse ele. Segundo o professor Dodds, os comentários de Trump vêm num momento interessante para a Groenlândia. Seu governo, liderado pelos Inuits, tem aumentado as demandas por independência da Dinamarca. Como eu mencionei, o primeiro-ministro Egede falou sobre independência e disse que os grilhões da era colonial devem ser removidos. As falas deixaram a Dinamarca em pânico. Em contrapartida, o país parece se concentrar em seu relacionamento com a ilha. Em dezembro, a Dinamarca anunciou um grande aumento dos gastos militares para a Groenlândia. A ilha tem buscado impulsionar sua independência, diversificando sua economia para além da pesca. Ela abriu um novo aeroporto em Nuuk para aumentar o turismo, mas ainda depende
de uma doação anual de 500 milhões de dólares da Dinamarca. Esse fator é um grande obstáculo para a independência, é claro. Alguns políticos groenlandenses têm sugerido a ideia de uma associação especial, semelhante à que os Estados Unidos têm com as Ilhas Marshall. A Groenlândia teria soberania, mas também apoio financeiro dos Estados Unidos em troca de acordos sobre certos interesses estratégicos norte-americanos. O ex-primeiro-ministro Kleist expressou forte ceticismo de que esse tipo de associação pudesse funcionar, no entanto. Por enquanto, ainda não está claro até onde Trump perseguirá o seu desejo declarado de adquirir a Groenlândia quando estiver no cargo. Ninguém sabe se é apenas uma bravata, se é uma ameaça para obter outra coisa, ou se realmente é algo que ele quer fazer. Você acha que essa ideia vai para frente? É possível comprar um território e o seu povo através de dinheiro? É uma coisa inusitada. Deixe para a gente os seus comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.